Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouquinho sobre a disciplina de didática. Na nossa videotutoria de hoje, nós vamos conversar rapidamente a respeito da AD2, que já foi corrigida e as notas já estão disponíveis na plataforma. Em brevemente também estará disponível no Sistacad. E agradecer vocês pela paciência, né? Na semana passada nós não tivemos videotutoria, eu deixei uma videotutoria gravada em virtude de trabalhos e que eu não imaginava que precisaria de ter um pequeno afastamento, mas eu acredito que não tenha feito nenhuma falta a vocês a minha ausência, até porque estava tudo direitinho gravado, né? Então, vamos lá. Para início de conversa, falarmos um pouquinho sobre a disciplina de didática, especificamente dessa segunda parte dos estudos, que trabalha mais a parte burocrática da didática, né? Mais a situação de planejamento, plano de aula, plano de curso, projeto político-pedagógico, e ao iniciar todos esses procedimentos, que são estritamente pedagógicos e necessários ao conhecimento de qualquer professor, e mais ainda do pedagogo, que é o profissional que vai orientar os professores em relação ao desenvolvimento de cada uma dessas etapas e cada um desses itens, é importante dizer que os objetivos, tanto geral quanto os específicos, fazem parte do plano de aula, do planejamento, do plano de curso e do projeto político-pedagógico. E foi conteúdo da AD2. Apesar da gente ter conversado bastante sobre objetivos de ensino, em uma das nossas videotutorias, ter esclarecido as principais questões que colocam em dúvida o aluno do curso de licenciatura em geral, houve muitos erros, muitos colegas cometeram falhas em relação à formulação dos objetivos geral e específicos. A questão da AD2, ela especificamente pedia para ser elaborado o objetivo específico, dois objetivos específicos dentro de uma atividade que deveria ter um desenvolvimento. E dentro desse desenvolvimento, contava com o tempo de duração da tarefa ou da atividade, os procedimentos a serem utilizados. O que são os procedimentos? São as etapas. A gente também já havia conversado sobre isso na mesma aula que nós falamos sobre os objetivos. Fala também, pede também, dentro ainda do desenvolvimento, os recursos a serem utilizados na tarefa ou na atividade, e avaliação, que aí você pensa nos critérios de avaliação, que de forma ainda que rápida nós também comentamos sobre a avaliação em uma das videotutorias. No entanto, boa parte da turma realizou essa segunda parte da AD2 com equívocos, elaborando os objetivos específicos para ele, professor, desempenhar. E nós já havíamos conversado, os objetivos de ensino, eles são para o aluno desenvolver. Então, a gente guarda na cabeça, ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de. E aí você escreve iniciando com verbo no infinitivo, sendo um verbo de ação, já que estamos falando de objetivos específicos. E de acordo com as orientações de Gandim e Cruz que o material traz, que o objetivo específico ele inicia com verbo de ação e ele deve designar o que e para quê. Então, o que eu quero que o aluno alcance ao final da aula por meio de um verbo de ação e para quê? E boa parte de vocês começou o objetivo contando uma história, ou formulou iniciando com verbos de ação, sim, mas não disse para quê, só disse o quê. Então, teve vários equívocos onde eu chamo a atenção para que vocês revejam a aula,
né? O material didático em si, o material ele está muito bem explicado, ele está com uma orientação clara em relação aos objetivos. Peguem as dicas da última videotutoria que nós falamos sobre objetivo geral, objetivos específicos, falamos rapidamente das etapas que faz parte do planejamento, do plano de aula, do plano de curso e o projeto político-pedagógico. Então, é importante vocês terem domínio disso, porque isso é um dos carros-chefe da formação do pedagogo. Muitos professores chegarão na escola com dúvidas em relação a isso, e quem vai orientá-los para elaborar de forma adequada e correta são vocês, futuros pedagogos, tá bom? Então, as notas já estão disponíveis, busquei colocar observação na maioria das correções que fiz, de onde eu tirei ponto, mas já estou aqui dizendo para a turma de modo geral, onde foi a maior falha da turma em 70%. Foi na formulação da atividade, na elaboração dos objetivos específicos e na parte do desenvolvimento, que muitos colocaram de forma bem superficial qual é a tarefa, o que faria, mas não colocou os procedimentos, e o material didático fala sobre métodos, técnicas e procedimentos, também conversamos sobre isso na videotutoria, pede sobre a avaliação, né? Você faz o procedimento, você coloca o tempo de cada etapa, você coloca os recursos que serão utilizados e você fala dos critérios de avaliação que será utilizado. Então, você automaticamente já está se preparando para elaborar um planejamento. Isso, de uma certa forma, é um planejamento de uma atividade. Mas você, como pedagogo, deverá saber fazer um planejamento de curso, um planejamento de aula e um planejamento, de modo geral, de uma área de conhecimento. Tudo bem? Então, falando um pouco sobre o conteúdo da aula de hoje, vou compartilhar a tela para otimizar a apresentação. Então, o conteúdo de hoje aborda a aula 24, que na verdade é a aula 27 do material didático de vocês, e que já entra aí nos finalmente do plano de aula. Aproveitando esse gancho e voltando um pouquinho a falar da AD2, na AD2, quando uma tarefa solicita que você desenvolva o planejamento ou o plano de uma atividade, é importante que você inicie a temática, né? Fala disciplina, área de conhecimento, pense na turma, ali já foi dado, solicitou que fosse o 5º ano de escolaridade, pense também no conteúdo em que o 5º ano de escolaridade estuda dentro de uma determinada área de conhecimento e elabore o objetivo deste conteúdo, partindo desse conteúdo, porque o conteúdo, ele pressupõe que você está utilizando o currículo, né? A proposta curricular. Qual é a temática, qual é o assunto a ser discutido naquela aula que você vai apresentar para os seus alunos, e a partir dessa aula, qual o conteúdo que você irá desenvolver para que ele alcance os objetivos. Por isso, está tudo encadeado. Os objetivos eles têm que ter coerência com o conteúdo ele tem que ter coerência com os recursos didáticos que você vai utilizar para o aluno alcançar os objetivos. Esses conteúdos ele tem que, e os recursos didáticos ele tem que ter relação com os procedimentos. Que são os procedimentos? São as etapas, o passo a passo do desenvolvimento daquilo que você pretende que o aluno alcance ao final da aula, que são os objetivos, e os critérios de avaliação para você verificar se ele alcançou esses objetivos ao término da aula, ou se de repente, numa próxima aula, será necessário rever esses conceitos, rever esses conteúdos de uma outra maneira, não da mesma forma, porque da forma que você trabalhou, se ele não alcançou o objetivo, significa que a metodologia que você utilizou não atendeu às expectativas do aluno, não superou
as expectativas do aluno. Então, você automaticamente fará de uma forma diferente uma nova aula, um novo procedimento. Então, nessa aula que fala sobre o plano de aula, na verdade, na D2, quando é solicitado que você desenvolva uma tarefa, ele já está pedindo mesmo para você fazer um plano de aula. Então, você entra com o título, com a temática da área de conhecimento, com o ano de escolaridade, que já estava lá pré-definido, o tema, você desenvolve o conteúdo relacionado aos objetivos específicos que o aluno precisa alcançar, e na parte do desenvolvimento, não é simplesmente eu contar como eu vou desenvolver o trabalho, ou como você vai desenvolver o trabalho. Teve alunos que fez uma narrativa como se ele estivesse explicando como eu ou uma outra pessoa faria o desenvolvimento desse trabalho. Não, na verdade, você, professor. O plano de aula, ele é para você se organizar, fazendo com que o aluno alcance os objetivos pré-definidos. Então, eu coloco lá o tema, o título, o ano de escolaridade dentro da área de conhecimento da temática, os objetivos, e dentro do desenvolvimento entra esses itens que a própria questão da AD pediu. O tempo, e o tempo, se você puder especificar o tempo de cada tarefa, de cada procedimento, é ótimo, porque quando você atua em sala de aula, você tem tempo para trabalhar com os alunos, você não trabalha de forma aleatória, né? Alguns colocaram o tempo de forma total da atividade, eu aceitei, não tem problema, mas o ideal é que você coloque o tempo de cada etapa a ser desenvolvida. Uma aula expositiva explicando sobre a história do Brasil ou sobre determinado assunto. Quanto tempo você levará para fazer a apresentação dessa aula expositiva? Agora, apresentando um vídeo que vai ilustrar a aula expositiva que você fez. Quanto tempo de duração tem esse vídeo? Agora, a gente vai fazer uma discussão em grupo, e onde os alunos deverão destacar determinados pontos do vídeo, A, B, C e D, e você, como professor, define quanto tempo vai levar para os alunos sentados em grupo atender essa sua expectativa, esse objetivo que você definiu para eles alcançar. Agora, isso tudo são procedimentos. Veja bem, métodos e procedimentos, junto com técnicas. O grupo, o assistir o vídeo, a aula expositiva, são métodos, técnicas e procedimento. Agora, e com tempo, cada um com tempo definido. Agora, nós vamos verificar o conteúdo, dentro do conteúdo, que isso tudo faz parte do conteúdo, se os alunos alcançaram os objetivos. Como nós vamos verificar? A gente pode pedir para o aluno, o grupo de alunos que estavam desenvolvendo a atividade A, B, C ou D, elaborar um relatório daquilo que eles acharam mais interessante no estudo que eles tiveram e na discussão, ou seja, o resultado da discussão daquele grupo. Eles vão entregar, e isso pode ser uma avaliação, certo? Então, cada uma dessas etapas dentro do desenvolvimento, ela precisa ser descrita. Não é eu pegar o desenvolvimento e falar ali de modo geral como as coisas vão acontecer. Porque quando você começa a fazer um plano de aula, o plano de aula, ele parte do pressuposto que é um planejamento, é um plano de aula. Então, ele tem que estar organizado, ele não pode ser uma redação corrida e única, porque você, como professor, na hora que você pegar uma redação única, ainda que tenha sido você mesmo que fez, você vai se confundir, você vai se enrolar. Então, aqui na aula 27, né, do módulo, na verdade, aula 24, dentro do cronograma de didática, fala do plano de aula, revendo conceitos e prática no planejamento de ensino. E aí, ao final da aula, você, como aluno, deverá ser capaz de, olha bem, o objetivo é para você, aluno, alcançar, e não para o professor que elaborou a apostila. Analisar, o verbo no infinitivo, a validade dos planos de ensino, tendo em vista a sua realidade profissional, ok? Para quê? Identificar as principais fases do plano de aula. Tá aí, os objetivos.
E aí aqui ele vai falar do que é plano de aula, conceitua, fala que o plano de aula faz parte do planejamento de ensino, é uma das etapas, na verdade, ele planeja uma unidade dentro de um plano maior, que é o planejamento de ensino, fala dos elementos de cada um dos itens de forma bem superficial, porque o módulo todo ele explica cada um dos itens passo a passo, né? Então, estou apresentando isso aqui para vocês, para quem não olhou ainda, despertar a curiosidade e entender que é indispensável, é fundamental que o pedagogo domine o planejamento, o plano de curso, o plano de aula e tenha um conhecimento razoável sobre o projeto político-pedagógico. Então, está aqui, ó, proposta de estruturação do plano de aula. Então, ele dá um exemplo aqui de plano de aula, ó. Fala lá dos objetivos específicos, o que e para quê, Gandim e Cruz. A unidade temática, o que é a unidade temática? A unidade de estudo que o aluno precisa estudar, e aí o professor vai organizar partindo da proposta curricular, do ano, da série de escolaridade. Tratamento didático, está aqui, ó, pedindo tempo, qual é o tempo de duração dessa etapa. Integração ou consolidação do conhecimento de habilidades de atitude dos saberes, quanto tempo que se pensa em que o aluno vai alcançar com a execução dessa fixação do sistema do conhecimento, que são as atividades, partindo do conteúdo, a aplicação de conhecimentos, habilidades e hábitos, né? Então, tem escola que trabalha com isso de forma mais explícita, quais são as habilidades que foram desenvolvidas, quais são os hábitos que foram desenvolvidos, em quanto tempo, dentro da aula que o aluno desenvolverá isso. Isso tudo faz parte do desenvolvimento e está organizado de formas de itens, tópicos. Não é uma redação corrida. E aí, a avaliação dos conhecimentos e habilidades, quanto tempo, né? Como deverá ser feito, como se prevê, em que momento vai acontecer essa avaliação, antes, durante ou depois, se é avaliação diagnóstica, somativa ou formativa. E a bibliografia, que não pode deixar de faltar, porque o professor, quando ele elabora um plano de aula, nem tudo parte da cabeça dele. Ainda assim, muitas coisas que partem da cabeça dele, ele teve um fundamento por trás que norteou esse pensamento. Então, ele deve dar referência à bibliografia que ajudou ele a desenvolver o plano de aula. E aí, depois vem um outro modelo de plano de aula aqui. Vocês podem observar que são diversos modelos, esse aqui já preenchido também, para um outro segmento de estudo, né? Aqui ele ainda chama de série, porque o módulo ele foi elaborado antes da formulação da Lei de Diretrizes e Bases, onde chama séries de ano de escolaridade. E aqui é a mesma coisa, tá? E depois vem mais um modelo. Esse daqui ele é mais detalhado e utilizado principalmente na educação infantil. Nos anos iniciais também, mas principalmente na educação infantil. Então, no início, é interessante que você comece a praticar este plano de aula até você ter um domínio e começar a fazer ele de forma mais simplificada para você, mais funcional para você, mas atendendo também as definições de documento, de organização de documento, que a escola que você for trabalhar vai te apresentar. Então, existem vários modelos de plano de aula, sendo que a estrutura principal dele são os itens que compõem os objetivos gerais, os objetivos específicos, a parte do desenvolvimento, que é tudo isso que nós vimos, né? Que são as estratégias ou procedimentos, os recursos didáticos, a avaliação e tudo descrito em forma do tempo que será gasto em cada uma das etapas. Tá? Esse é o miolo do plano de aula. E as atividades, né? O conteúdo em si, que precisa também constar. Então, aqui, na verdade, é só, né, o material, vocês têm ele em mãos, para vocês terem a curiosidade de dar uma olhada e, na verdade, estudar mesmo, não só dar uma olhada, porque essas aulas
do módulo de didática, elas são muito, 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 muito importantes para a prática do pedagogo, né? Aí a outra aula, hoje, que na verdade iniciaria a partir do dia 14, dia 15, né? Dia 16, é verdade, é revendo conceitos e práticas da avaliação educacional entre idas e vindas, que é a aula 25, que traz como objetivo identificar na trajetória da avaliação as contribuições práticas dos pressupostos da objetividade e da subjetividade. Também comparar as modalidades avaliação criterial com a modalidade formativa. Inclusive, eu acabei de falar há pouco sobre a avaliação formativa. Reconhecer os cuidados necessários na avaliação da aprendizagem escolar. Então, essa aula aqui, ela vai se debruçar na avaliação, né? Essa avaliação em que a gente precisa ter um domínio, saber e utilizar critérios que sejam razoáveis para o aluno e pensar que essa avaliação, ela não é só para o aluno, é uma avaliação para o professor também. Ah, Silvia, então eu preciso fazer uma avaliação para o aluno e outra para mim? Não, quando você avalia o aluno e percebe que ele não alcançou os objetivos pré-definidos para serem alcançados ao término de cada aula ou ao término de cada atividade, significa que você, professor, precisa rever os seus conceitos de metodologia, porque talvez a sua metodologia não esteja atendendo às necessidades daquela turma, tá? Então, só para enfatizar, fica aí a dica de que são aulas fundamentais. Desculpe de eu estar sendo repetitiva, mas é porque é necessário que vocês estudem e tenham o domínio necessário dessas aulas de didática, não só porque isso vai cair na AP2 com certeza e de forma acumulativa com o que vocês estudaram na AP1, AD1, porque a gente está falando de didática crítica e plural, e agora de uma didática mais clássica, que envolve os documentos necessários para o planejamento docente. Então, é importante porque vocês, daqui a um tempo, serão pedagogos e os professores vão precisar muito da ajuda de vocês no desenvolvimento do planejamento de ensino, do plano de curso, do plano de aula e, de forma geral, a escola no projeto político-pedagógico. Eu espero que eu tenha ajudado. Entendo perfeitamente que vocês devam estar descansando um pouco agora, após a entrega das ADs. Hoje é feriado, não é verdade? Então, fica aqui a gravação para que vocês possam ter uma atenção nessas chamadinhas que eu dei, olhar com carinho esse material didático de vocês, que é muito rico, além de ser conteúdo para a vida, para a formação profissional de vocês, é também conteúdo de concurso público, no mínimo umas 5 ou 6 perguntas dessas aulas que a gente está conversando, desde a parte de objetivo até a parte de avaliação, serão conteúdos de concurso público, na parte específica, para qualquer licenciatura e mais ainda para o pedagogo. Então, estudem, busquem dominar esse conhecimento, não só para as avaliações do CEDERJ, para a AP1, a AP2, possivelmente, se for o caso, a AP3, mas para a vida de formação de vocês. Porque vocês podem aprender depois, pode, mas aí é um tempo perdido, porque vocês estão tendo a oportunidade de aprender agora, e se não conseguirem aprender, vocês têm o apoio da equipe de tutoria, de mediação de tutores à distância, e tem o meu auxílio, que estou aqui à disposição de vocês ainda neste semestre. Tudo bem? Então, um abraço para vocês, um bom fim de noite, um bom descanso, um bom feriado para todos vocês. Encerro aqui, então, a videotutoria da disciplina de didática do dia 15 de novembro de 2021. Um abraço.